Queridos, uma coisa eu tenho certeza e quero deixar a certeza nos corações de vocês. Deus tem grandes coisas para fazer no meio de nós. Deus tem prometido. Os pastores têm orado, os pastores têm buscado. E Deus tem prometido que Ele tem coisas grandes para fazer no meio do povo dEle e nesta igreja. Tudo aquilo que você tem procurado, talvez tudo aquilo que você batalhou e que você buscou durante 2015 todo, ainda não aconteceu na sua vida. Mas não perca a sua esperança. O Deus que te prometeu, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Para Ele não tem algo que Ele não possa fazer. Talvez você esteja imaginando, mas eu já vi Deus fazer tanta coisa, eu já vi Deus curar uma gripe, já vi Deus dar o carro, já vi Deus dar a casa, já vi Deus restaurar as finanças. Sabe, talvez se nós ficarmos com os nossos olhos voltados apenas para essas coisas que Deus tem feito no material, nós estamos mensurando um Deus pequeno. Mas o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus pode fazer coisas que seus olhos nunca viram. Coisas que seu coração nunca sentiu. É o que Deus pode fazer na sua vida. Coisas imagináveis, coisas que fogem do seu intelecto. Coisas que fogem de tudo aquilo que você aprendeu e de tudo aquilo que você já viu e ouviu neste mundo. Mas as circunstâncias do mundo muitas vezes nos fazem nos abaixar e achar que o Deus que nós temos é um Deus pequeno. Eu quero dizer para você que esse Deus a quem nós falamos hoje, esse Deus que nós hoje estamos aqui para adorar, para render toda a honra e toda a glória, esse Deus, Ele te formou. Esse Deus, Ele te conhecia desde o ventre da tua mãe. Esse Deus, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Esse Deus, Ele sabe quantas batidas o seu coração dá por dia. Esse Deus sabe quantas vezes você pisca por dia. Esse Deus que tem poder para te levar e te conduzir a lugares altos e inimagináveis que você nem pensa e nem sonha. Esse Deus tem poder para transformar qualquer situação. Esse Deus tem poder para transformar qualquer caos que momentaneamente algum de nós estejamos passando em bênção. Ele é um Deus que ressuscita. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que faz o paralítico andar, real. Ele é um Deus que faz o cego enxergar. Mas Ele é um Deus também que te dá uma paz. Mesmo diante de diversas tribulações, Ele te dá uma paz e te conduz até que você alcance a sua vitória. Porque se nesse momento você ainda encontra com o seu coração triste, ainda você encontra com a sua alma batida, mesmo que você espera, mesmo que você acredite que Deus vai fazer algo para você, mas se você ainda está com o seu coração abatido, nós temos que estar orando hoje, porque o teu Deus, esse Deus que vai te trazer a vitória, Ele antes de te entregar a vitória, Ele te dá a paz. Amém? Jesus, quando Ele esteve aqui, e quando Ele ia para o Pai, Ele mesmo disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu deixo-vos a paz. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que mesmo que você esteja passando por qualquer tribulação, uma paz que você esteja passando por qualquer problema, seja ele de ordem financeira, pessoal, saúde, relacionamento, no trabalho, qualquer coisa que você esteja passando, você vai passar em paz, porque eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Jesus está com você. Jesus não te abandonou. Mas, diante da circunstância, diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, parece que tudo está errado. E nós estamos entrando neste mundo de erro. Parece que todo mundo
é corrupto e parece que nós estamos também achando que nós também somos corruptos. Parece que todo mundo hoje mente e nós estamos entrando num mundo que parece que a mentira é normal. Mas Deus, muitas vezes, Ele deixa chegar ao caos para que resplandeça aqueles que são corretos. Muitas vezes Ele mesmo falou na tua palavra que é necessário que o joio crescesse para que fosse separado o trigo. Nós só vamos conseguir separar o trigo se nós vermos o joio. É por isso que nesse momento, onde nós encontramos um mundo e um país de corrupção, agora é o momento de Deus fazer a escolha. Agora é o momento de Deus verificar os que servem e os que não servem. Agora é o momento que Deus olha para a terra, uma terra corrupta, uma terra promíscua, uma terra pecadora, e agora é o momento dele ver aonde está a luz. Agora é o momento de Deus olhar por uma terra escura e ver aonde está a luz. Agora é o momento de Deus olhar por uma terra que está totalmente sem sabor e verificar aonde está o sal. Caráter. Deus quer nos abençoar. Deus quer entregar em nossas mãos tudo aquilo que Ele mesmo sonhou para mim e para você. Tem coisas que nós ainda não sonhamos, mas Deus já sonhou para a minha vida e para a sua vida. Mas todas as vezes que Deus quis transformar a vida de alguém, todas as vezes que Deus quis levar alguém e conduzir ele para um propósito, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o seu caráter. A primeira coisa que Deus faz é mudar o caráter. O que está faltando hoje, muitas vezes, para que nós alcançamos a nossa bênção, é apenas deixar que Deus nos molde. Deixar que sejamos segundo o coração de Deus. Assim como foi Davi, segundo o coração de Deus. Mas para isso nós temos que estar com nossos corações abertos, com a nossa mente renovada e disposto para que Deus nos tire algumas coisas que estão atrapalhando tanto o seu caminhar com Deus, quanto para que a sua bênção estabeleça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre seus negócios. Deus quer restaurar nosso caráter. Hoje nós vemos no mundo mais traços satânicos e diabólicos do que traços divinos. Se você anda, se você assiste televisão, se você verifica o noticiário, você está verificando que os traços das pessoas, eles são mais satânicos e diabólicos do que traços divinos. Olha o que diz no livro de Isaías, eu queria que você abrisse no livro de Isaías, no capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Diz assim: levanta-te, refuja, porque chegou a luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Não importa se as densas trevas, se a escuridão cobre a terra, se envolve os povos, mas Isaías diz que nos últimos tempos haveria escuridão,
que nos últimos tempos haveriam densas trevas, mas Deus diz: a minha glória resplandecerá sobre o meu povo. A minha glória resplandecerá sobre o meu povo. Hoje nós vemos muito carisma, muitas pessoas com carisma, mas carisma não é sinônimo de caráter. Muitas pessoas têm carisma, mas não têm caráter. É difícil hoje no mundo em que nós vivemos. Hoje você se apresenta para uma pessoa e a pessoa fala: qual é a sua profissão? Você fala: eu sou advogado. É ladrão. Eu sou um deputado. Corrupto. Eu sou um pedreiro. Enganador. Eu sou um pastor. Charlatão. Todos os setores. As pessoas perderam a confiança. Hoje Satanás está disseminando a mentira, a corrupção, para que mesmo o povo de Deus, não consiga sobressair sobre essa escuridão. E Deus está falando aqui na sua palavra: levanta-se, refulja, porque chegou a luz, a glória do Senhor raia sobre você. Será que você acredita que a glória do Senhor raia sobre a sua vida? Será que você acredita que sobre você se vê a glória de Deus? Como está o nosso caráter? Nós estamos com o nosso caráter transformado para que aonde nós chegamos, a glória de Deus raie sobre nós? Onde possa, se você é um advogado, onde possa todos os advogados serem enganador, mas você vai sobressair? E é por isso que Deus hoje, nesses últimos tempos, Ele está olhando para a terra e buscando aqueles que têm verdadeiro caráter. E sobre este, a glória do Senhor vai raiar sobre ele. E vai chegar o momento aonde um profissional, você que seja um profissional, aonde todos perderam a confiança que aquele não tem mais, quem será o advogado? De repente, só você foi proclamado, um advogado honesto, e aí sim, diante de uma crise, aonde está faltando serviço para todos, mas para você não vai faltar. Porque a glória do Senhor raiou sobre a sua vida, porque você foi transformado através do seu caráter. Carisma, habilidade de encantar as pessoas, habilidade de despertar uma simpatia. Já caráter não. Caráter é uma firmeza moral que você tem. Será que as pessoas estão olhando para nós hoje e acreditando, tendo uma crença em nós? Acreditando naquilo que nós falamos, naquilo que nós professamos? Hoje a sua atitude, a maneira com que você vive, ela deve falar muito mais alto do que suas palavras. A maneira com que andamos tem que falar muito mais alto do que nossas palavras. Nosso caráter nos revela através quando as pessoas estão nos observando. A todo tempo as pessoas estão te observando. Como eu vou evangelizar no meu trabalho? Como eu vou evangelizar na minha família? Se o meu caráter não for polido. Existem pessoas que vivem para agradar os homens. Pessoas que na vida dela é para agradar homens. Mas nós, quando temos nosso caráter transformado, nós vivemos para agradar a Deus. E diz aqui também que caráter também é visto quando fazemos aos outros o que é correto, mesmo que as pessoas não fazem as coisas corretas para nós. Isso é caráter. Mesmo que não estão fazendo algo correto para nós, mas nós estamos fazendo algo correto para as pessoas. Em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 22. No versículo 22. Diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Caráter. Abençoar mesmo quando não estamos sendo abençoados. Abençoar mesmo quando estamos sendo amaldiçoados. Quanto de Cristo existe em mim? Quanto de Cristo existe em você? Quanto de Cristo? Qual é a quantidade de Cristo que nós temos dentro de nós? Nós encontramos nesse mundo muitas pessoas que não são evangélicas, muitas pessoas que não são cristãos e têm um bom caráter. Mas o caráter que nós temos que buscar para que as bênçãos do Senhor nos atinjam, para que as bênçãos do Senhor elas se revelem em nossas vidas, é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Ter um bom caráter, ele é muito importante hoje, neste mundo. Mas ter o caráter de Cristo é ser feliz. Quanto de Cristo existe em nós? Interessante que ser semelhante a Cristo não é ser igual a Jesus. Nós não vamos conseguir ser igual a Jesus. Nós não vamos conseguir ser perfeitos e santos sem pecados. Nós não vamos conseguir. Mas ser semelhante a Cristo é procurar andar como Ele andou. Andar debaixo dos seus ensinamentos. Quando falamos ter o caráter de Cristo, é procurar ser parecido o máximo com Cristo. Ser igual, nós não vamos conseguir ser nunca. Só na glória. Mas podemos ser semelhantes a Cristo. Existem alguns caráter, algumas virtudes que nós possamos ver que existia em Cristo, que existe em Cristo Jesus e que podemos ter para a nossa vida. A pureza. O que quer dizer a pureza? A santificação para o Senhor. Fazer o que é correto diante de Deus. Ter uma vida distinta desse mundo. Enquanto o mundo está indo para o caos, enquanto o mundo está indo para a mentira, enquanto o mundo está indo para a corrupção, você vai ao contrário. Você procura a verdade. Você procura a honestidade. Isso é a pureza. Viver uma vida imitando a Cristo, assim como Cristo vivia, Ele era puro. Mesmo diante de um mundo, às vezes, que estava sendo contrário aos próprios ensinamentos de Deus e aos próprios ensinamentos que Jesus estava trazendo, mas Ele se manteve puro. Uma vida distinta do mundo. Até mesmo Ele afirmar, porque eu não sou desse mundo. Assim como nós também não somos deste mundo. Por isso nós não temos que compartilhar com as coisas do mundo. Nós não temos que viver como o mundo vive. Em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É muito fácil nós sabermos se estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou se estamos andando de acordo com a vontade do mundo. Filipenses já nos ensina. É só você ver tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que houver algo excelente, tudo que for digno de louvor ao Senhor. É nisso que nós temos que fazer, é nisso que nós temos que pensar.
E o nosso caráter, ele tem que ser revelado em qualquer lugar que nós estamos. O nosso caráter, ele tem que ser revelado dentro do nosso trabalho. O nosso caráter, ele tem que ser revelado dentro da nossa casa. O nosso caráter, ele tem que ser revelado dentro da nossa família. É muito fácil ter um caráter dentro da igreja, mas isto é um caráter fingido. O caráter verdadeiro é quando alguém chega no meu trabalho e eu não estou lá e alguém pergunta: você conhece fulano? E qual referência vão dar daquele a quem estão perguntando? Caráter verdadeiro é quando alguém chega na faculdade onde o pastor dá aula e pergunta: vocês conhecem aqui o Rogério, o professor Rogério? O que será que vão falar dele? Se chegar no meu trabalho, ou no meu bairro, ou perguntar para algum vizinho, ou perguntar para algum familiar: você conhece o Jairo? O que será que vão falar de mim? Aí sim nós vamos ver se nós estamos exercendo o verdadeiro caráter de Cristo. Não importa aonde você esteja, o seu caráter é imutável. O seu caráter é imutável. Nós não podemos ser uma coisa para o pastor. Nós não podemos ser uma coisa para o meu amigo e ser outra coisa na minha casa, ser outra coisa no meu trabalho. Eu vi uma frase ontem de um pastor falando e eu achei interessante. Ele falou: como você vai evangelizar uma pessoa se de repente você entra num bar e já você não viu ninguém? Inclusive ele usou esse termo, ele falou assim, que daí você chega à paz do Senhor, não tem ninguém, você pede uma cerveja e fica tomando lá. E depois de um tempo você volta e quer evangelizar o balconista. Como? Como você vai evangelizar aquela funcionária sua? Porque se antes dela saber que você era crente, você cantou ela. Caráter. Caráter de Cristo. Imparcialidade. Tratar todos da mesma forma. Tratar todos do mesmo jeito, não importa a classe social. Não importa se ele é cristão ou não cristão. Não importa se ele é rico ou pobre, a raça, a cor. Não importa. Tratar todos com imparcialidade. Caráter de Cristo. Sermos justos com as pessoas, independente da afinidade que nós temos com ela. Independente da afinidade que eu tenha com alguém que eu encontre hoje, eu tenho que ser justo e honesto com ele, ter um bom caráter com esta pessoa. Independente, imparcialidade. Ser bom com quem é bom comigo, isto Jesus nos ensinou. Imparcialidade faz parte do nosso caráter. E caráter nós temos que desenvolver. É a habilidade que você vai se desenvolvendo ao tempo. Você tinha um caráter, você tinha algumas manias, algumas habilidades que você tinha quando você não era cristão. Mas agora você foi deixando as coisas e foram mudando a forma de você agir. Se você agia dessa forma, se você tinha um caráter que não era de acordo com a vontade de Deus, mas agora, a partir do momento que você se tornou um cristão, a partir do momento que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora você vai mudando os seus hábitos e a maneira de você conduzir a sua vida. Mudança de caráter, sem fingimento. Aonde você estiver, você é verdadeiro. Aonde você estiver, você é a pessoa que eu te conheço. Perto do pastor, você é um. Perto da esposa, você é um. Perto do patrão, você é um. Não. Caráter. Caráter não importa se o meu patrão está do meu lado. Eu estou exercendo a minha função da maneira que me foi designada. Isso é caráter. Fidelidade não é quando eu estou perto da minha esposa. Fidelidade é longe da minha esposa. Vida cristã não é quando eu estou perto do pastor.
Não é quando eu estou perto de um irmão, vida cristã, aonde eu estiver, eu tenho que ter a vida cristã. Aonde eu estiver, a glória do Senhor e a luz do Senhor tem que brilhar sobre mim e sobre a minha vida. Por isso que nós lemos lá em Isaías 60, levante-se, refuja, porque chegou a luz e a glória do Senhor raia sobre você. A escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia a luz, e sobre você se vê a glória. Sobre você está se vendo a glória de Deus, sobre você está se vendo a luz de Cristo brilhar em você? Nós temos que analisar. Em 1 Pedro 2:1, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida. Purifiquem os corações. Não podemos mais ter a mente dividida. Ou nós somos cristãos ou não cristãos. Deus tem promessas para nossas vidas. Deus tem cura. Deus tem milagre. Deus tem prosperidade. Deus tem tudo. Mas a primeira coisa que Deus está buscando em nós são verdadeiras pessoas que têm um caráter definido e um caráter de Cristo, que Ele possa contar. Para o comissionamento que Ele disse: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. A todo aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Vai, batize em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Mas para isso Ele precisa ter pessoas com caráter definido. Pessoas que os vão representar e bem. Deus conta conosco. Deus não quer o sofrimento nosso. Deus não deseja que continuamos no mesmo sofrimento. Diante de uma nação corrupta, diante de uma nação que está passando o caos, diante de uma crise financeira, Deus tem poder para te trazer e te colocar no lugar de príncipe. Mas Ele apenas quer que você seja luz no meio dessa escuridão. Ele quer que a glória dele resplandeça sobre você no meio desse caos. Mas para isso nós temos que ter nosso caráter transformado e com humildade. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos um dos outros. Somos cristãos. Igual o pastor falou a semana passada, pequenos Cristo. Todos nós precisamos dar a mão e precisamos um dos outros. Ninguém é mais que ninguém. A humildade faz parte do nosso caráter. Muitas vezes nós estamos colocando a altivez e a soberba acima de todas as coisas. Queremos ser melhor que o outro em todas as áreas. Queremos ser melhor que até o próprio irmão de sangue. Queremos ser melhor dentro da nossa família. Queremos ser melhor dentro da nossa igreja. Queremos ser melhor que todos dentro do nosso trabalho. Deus não aprova. Humildade. Jesus foi humilde. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Diz em Mateus 5:3. Mansidão. Fruto do espírito. Mansidão. Seja manso. A mansidão faz parte do nosso caráter. A mansidão faz parte do nosso viver com Cristo. Temos que ser manso. Serenidade. Não permitindo disputas e discórdias. Muitas vezes Deus quer te usar dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Quer te usar dentro da igreja. Mas você tem que ser manso para que não permita discórdias e falatórios. Para que você conduza o povo. Para que você conduza o rebanho. Para que você conduza os seus irmãos. Deus tem muitas pessoas para colocar daquela porta para dentro. Mas por isso Ele precisa tratar conosco. Ele precisa transformar os nossos caráteres. Ele precisa nos transformar, porque nós vamos ser o canal de bênção para aqueles que necessitam de uma palavra.
para aqueles que necessitam de um conforto, para aqueles que necessitam de uma ajuda, para aqueles que necessitam de uma oração. Muitas pessoas choram nesse momento, nesse bairro, aflitos, não têm no que se apegar, estão desesperados. Maridos em prostituição, mulheres saindo de casa, filhos nas drogas, filhos na prostituição. Choram nesse momento. Talvez você olha por fora, podemos falar como Jesus falou, sepulcro caiado. Por fora está maravilhoso, mas por dentro está podre. E eles necessitam de nós, eles necessitam de mim e de você. Jesus deixou esse comissionamento na minha e na sua mão. Mas Ele quer hoje, fala, eu quero transformar o seu caráter. Eu quero transformar o seu caráter e quero te dar um coração puro. Com um coração puro, ser livre. Ser livre de todo pecado. Ser livre, um coração puro, um coração que você se preocupa com a dor do teu irmão. Um coração que você se preocupa com o sofrimento daqueles que estão sofrendo. Isso é ter um coração puro. Jesus, antes de curar, Ele se movia de íntima compaixão por aquele que estava sofrendo dor, estava sofrendo alguma coisa. Deus quer nessa noite que nós temos um caráter de Cristo, um caráter renovado. Talvez você entrou aqui hoje de manhã com algum problema muito sério, que é na sua ótica e no seu pensamento, você perdeu a esperança. Talvez você imagina que Deus pode fazer tudo na sua vida, menos isso. Talvez você imagina que Deus pode te dar tudo, mas essa questão você não tem esperança. Realmente, Satanás ele tem essa habilidade de colocar isso na nossa mente. Aquilo que nós não estamos precisando momentaneamente, ele acha que tudo aquilo Deus pode te dar. Mas aquilo que você está precisando, aquilo ele coloca na sua mente que aquilo Deus não pode te dar. Então hoje você tem na sua mente que Deus pode te dar uma casa nova, você tem na sua mente que Deus pode restaurar a sua finança, você tem na sua mente que Deus pode melhorar o seu relacionamento, mas você tem na sua mente que esta doença que você tem é incurável, porque já foi falado que é incurável. Se você não tem a doença, você tem na sua mente que Deus é poderoso para ressuscitar o morto, Deus é poderoso para dar uma saúde, que Deus é poderoso para restaurar relacionamentos, mas esta dívida que eu tenho é impagável e Deus não tem poder. Porque justamente Satanás ele coloca na sua mente, ele cauteriza na sua mente justamente aquilo que você almeja e aquilo que você está precisando. Mas Deus, mesmo que você entrou aqui hoje, com este pensamento, mesmo que você entrou hoje com o seu coração abalado, com o seu coração triste, pensando que esta situação ela é impossível, Deus manda te dizer nesta manhã, eu quero restaurar o seu caráter, eu quero que você tenha a mente de Cristo, eu quero que você seja um cristão, um pequeno Cristo em minhas mãos, eu quero que você agora deixe as suas coisas de lado, e parta para as minhas coisas. Agora eu quero que você deixe o seu problema de lado e comece a cuidar das minhas ovelhas. Eu quero que você agora vá e cuide daqueles que estão necessitados. Tragam eles para o reino da luz, porque você é luz. E aonde você chegar, a luz que há em ti vai brilhar na vida deles. A luz que há em você vai brilhar na casa deles, vai brilhar na finança deles. E automaticamente tudo que você deseja, tudo que você tem no seu coração, você deixa que eu vou estar cuidando. Deus está falando para você nessa noite, eu vou cuidar. Eu vou cuidar do seu filho, eu vou cuidar do seu esposo, eu vou cuidar da sua esposa, eu vou cuidar da sua finança, eu vou cuidar da sua empresa, eu vou cuidar dos seus negócios, eu vou cuidar daquele projeto que você tem, aquela obra que você tanto imagina em começar a construir, deixa, eu cuido. Eu sou o alicerce, eu sou a pedra fundamental dessa obra sua. Não se preocupe. Não se preocupe, esse montante que você acha que é impagável, não se preocupe. Deus manda te falar nessa manhã. Não pense de onde virá. Muitas vezes nós ficamos imaginando, será de onde vai vir esse recurso?
Da onde vai vir essa cura? Como será que Deus vai fazer? Não questione. Acredite que Ele é poderoso para fazer e ponto. Quinta-feira eu estava falando lá na casa da Priscila sobre milagres. Gente, se nós lemos a palavra de Deus, quantos milagres houveram aqui? Será que esse Deus ele se tornou um Deus incapaz? Será que esse Deus ficou pobre nesse período? Será que esse Deus que o médico dos médicos, esse Deus que te fez, que te formou, esse Deus que criou o universo, esse Deus que todas as coisas que existem debaixo dos céus e da terra foram criadas e formadas por Ele? Será que esse Deus, Ele se tornou pequeno? Ou será que a nossa fé diminuiu? Ou será que nosso andar com Cristo e o nosso caráter foi sendo transformado? Ou será que nosso caráter foi sendo misturado com o caráter mundano? Nós deixamos ser levado pelas coisas do mundo e achamos que tudo é normal. Achamos que hoje uma mentirinha é normal. Achamos que hoje tratar mal é normal. Achamos que hoje não perdoar é normal. Achamos que Deus é um Deus de misericórdia, que Ele sempre perdoa. É verdade. Diz que Deus tem um amor tão grande por você, tão grande, que Ele não intervém nem na sua semente. Você escolhe a semente e planta. Ele não intervém, pelo amor que Ele tem em você. Mas Ele é tão justo, que quando você for colher, Ele também não intervém. Você vai colher exatamente o que você plantou. Porque Ele tem um amor por você e Ele é justo. Imagina se você planta, puxa, eu quero feijão, você planta feijão lá na hora da sua colheita, Deus vai lá e muda o desejo do seu coração. Você plantou feijão, agora Deus, Ele é injusto, né? Não, vamos fazer nascer milho. Ele é amoroso. O que você plantar, não se preocupe, você vai colher. O que nós estamos plantando na nossa vida? O que nós estamos plantando no reino de Deus? Nós estamos plantando pureza? Nós estamos plantando a imparcialidade? Nós estamos sem fingimento? Nós estamos sendo humilde como Jesus foi? Nós estamos sendo manso e misericordioso com os nossos irmãos? E estamos tendo um coração puro diante do altar de Deus? Estamos tendo uma vida de acordo com o que Deus planejou? Estamos obedecendo os seus ensinamentos e os seus mandamentos, sendo honesto, não mentindo, não fingindo, não omitindo, diante de Deus e diante dos homens? Estamos cumprindo com as nossas promessas? De primeiro bastava uma palavra, uma aliança. Eu fazia uma aliança com alguém. Antigamente se fazia uma aliança com alguém e se cumpria aquela aliança independente da outra parte cumprir ou não. Estamos hoje sendo cristãos de aliança, fazendo aliança com os nossos irmãos. Aliança, irmão, você é meu irmão na fé, e não aconteça o que você acontecer, eu estarei contigo, porque a palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras não se quebra, estarão 2 juntos quando estiverem de acordo. Quando um estiver fraco, o outro vai e levanta. Quando um estiver com frio, o outro vai e aquenta. Estou com você na sua tristeza, na sua alegria, na sua fartura. Estamos fazendo isso? Ou nós estamos junto com o irmão quando está tudo bem ou quando nos favorece? Estava falando para Ana agora de pouco ali. Mesmo que a ovelha seja desobediente, mesmo que o irmão seja desobediente, se você passar e ela estiver caída, você tem que ir lá e socorrer. O que Jesus faria? Que caráter Jesus tinha para fazer isso? Temos o caráter de Cristo? Nessa manhã, tudo aquilo que você deseja e almeja no seu coração vai ser realizado. Tudo.
Nada vai ficar de lado. Mas em primeiro lugar, Senhor, transforma meu caráter. Muda meu caráter. Muda. E às vezes depende do nosso passo. Depende de nós mesmos. Nós mesmos temos que dar o primeiro passo para que nosso caráter seja transformado. Um exemplo, se eu sou uma pessoa que sou acostumado a chegar no horário, nos meus compromissos, o que as pessoas esperam de mim quando eu marcar um compromisso? Que eu vou estar lá naquele horário. Se eu sou uma pessoa que não costumo chegar no horário, o que as pessoas vão pensar de mim quando eu marcar um compromisso? Vou chegar mais tarde porque ele não vai chegar no horário. Mas não são coisas que eu posso ir mudando? O caráter é a mesma coisa. Eu posso ir aperfeiçoando, não está certo, isso não pode fazer parte do meu caráter. Então também, puxa vida, eu ainda tenho algumas coisas que eu minto. Eu preciso mudar, Deus vai me ajudar. As pessoas têm que esperar de mim a verdade. Toda vez que eu abrir a boca e falar algo, automaticamente a pessoa vai pegar aquilo como verdade. Em tudo, na palavra, no compromisso, caráter. Deus espera que nós temos hoje um caráter renovado, o caráter de Cristo. Aí sim, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nossas cabeças. Amém? Nós vamos estar orando por todos aqui hoje. Se você tem ainda um desvio, perfeitos, só Cristo. Perfeitos, só Cristo. Temos que ser imitador.